Uma boa noite a todos os presentes. Estamos com um número considerável de irmãos na igreja, aqui na reunião da igreja, e isso nos alegra e nos faz cada vez mais responsabilizados e responsáveis por tudo que nós falamos e também por tudo que nós fazemos nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos trazer um sermão e nós vamos ler de início em Mateus capítulo 27 e 22, e o irmão ou irmã que está com a sua Bíblia já abra em Marcos capítulo 15, versículo 12 e 13. Nós, em primeira leitura, nós vamos fazer essas duas sequentes leituras nos evangelhos, no caso, os dois primeiros evangelhos. Nesta noite nós vamos observar várias passagens nos 4 evangelhos, incluindo João, porque nós vamos falar do julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo e especificamente sobre a atuação de Pilatos. Uma observação importante para a gente ver. Na verdade, Pilatos, um homem, um presidente da Judéia, governador da Judéia, foi nas mãos dele que caiu, que o Sinédrio mandou Jesus, e nele estava uma decisão para ser tomada. Apesar do apelo popular, ele tinha poder para impedir. Sabemos que pela vontade de Deus tudo aconteceu segundo o que Deus estava já desde os tempos da eternidade preparado para que este fato ocorresse. Leitura, Mateus 27 e 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Leitura em Marcos 15, versículo 12 e 13. E Pilatos respondendo disse-lhes outra vez: que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificai-o. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude, nos dê condição, capacidade para poder falar acerca da palavra de Deus e que possamos extrair dessas leituras os ensinamentos, Senhor, que vêm de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Veja, irmãos, nós estamos circulando entre duas passagens e nós vamos ainda falar mais. Ocorre que Pilatos, este homem, tinha algum poder de decisão. Talvez a decisão mais importante da sua vida. E Pilatos se comportou inseguro e insistia na confusa pergunta para os judeus. E a pergunta foi essa: o que vou fazer com Jesus? Enquanto isso, os acusadores, e nos acusadores não havia mais dúvidas nos seus corações. Eles tinham a resposta imediata, em uma única voz, na maioria absoluta. E foi: crucifica-o, crucifica-o. Enquanto Pilatos usava uma voz passiva para uma defensoria acanhada de Jesus, os judeus aos gritos gritavam: crucifica-o. Neste embate de posições e opiniões, eles repetiam em coro a cada consulta que Pilatos despachava para eles. Ainda que ele procurou fazer uma troca por um homem dos piores que estavam presos, momento para os judeus terem um momento para reflexão, devido aos dois opostos, um homem justo e um homem responsável até por uma morte de sedição, de convulsão social, entre Jesus e esse homem chamado Barrabás.
Em Marcos capítulo 15, versículos 6 e 11, nós vamos nos inteirar melhor do assunto. E assim está escrito: ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Ainda que Pilatos foi sugestivo, optando por libertar Jesus e não Barrabás, e ele diz: querei que eu vos solte o rei dos judeus, como nós vemos em Marcos 15, 9, a resposta foi não, não, não. De nada adiantavam os argumentos de Pilatos. Eles estavam com os corações de ódio, carregados de ódio, corações contaminados por malignos e invejosos líderes, que influenciaram aqueles que não tinham capacidades para decidirem por si só, as pessoas de fácil manipulação, de arrebanhamento, de manada. Então criou-se um coro maligno: crucifica-o. Este grito apavorante de consenso entre os homens ecoou por toda Jerusalém. Esta, irmãos, é uma das ações mais aterrorizantes quando os cruéis usam dessa estratagema de manipulação de pessoas. E o mundo está sendo preparado para tais eventos com a massiva, e vou usar uma expressão de fato, uma massiva idiotização da população através da doutrinação nas escolas, desde os anos primários, até nas universidades. Por exemplo, isso foi um fato na nossa história aterrorizante, quando Hitler, ele conseguiu assassinar mais de 6 milhões de judeus diante de uma nação calada e sem reação. Os alemães acordaram da carnificina ocorrida bem tempo após de tudo ser consumado, diante daqueles olhos hipnotizados pelo engodo de alguém maligno. E isso tem ocorrido desde então na humanidade, quando as pessoas se voltam contra alguém ou contra um povo. E os principais perseguidos na história, além do nosso Senhor Jesus Cristo, são as pessoas que seguem Jesus. Ou uma nação em que Deus apontou como sua, no caso dos judeus. Quando nós olhamos para as nossas leituras que nós estamos realizando nesta noite, atitudes de Pilatos, homens lavadores das suas próprias mãos, serão cada dia mais corriqueiros. Esses nunca faltarão no mundo. Aproveitarão diante das injustiças fazer com que seja convencido suas atrozes realizações. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pilatos sabia o bem que deveria fazer e não fez.
Este tal pecado da omissão é um dos mais danosos entre os homens. Além de ser algumas vezes silencioso, o dano que ele causa é muito forte. Enquanto os justos devem lavar os pés uns dos outros, preservando a humildade em conjunto do bem, diante dessas cruéis injustiças que nós temos assistido e vemos na história, principalmente com o nosso Senhor, ainda nós vemos indivíduos capazes de fazer o bem, fazer algo bom, mas lavam suas mãos diante do abatedouro dos justos. Atributo que não falta no mundo de fazer o bem deve sobrar nas igrejas do Senhor. O que falta no mundo deve sobrar na igreja do Senhor. Lavar a sua mão é uma recusa de não ser amigo do bem, ainda que conscientes das tremendas injustiças, como ocorreu com nosso Senhor Jesus. Os Pilatos deste mundo não têm corações preparados para assumir o preço da justiça que deveriam assumir. Em Lucas capítulo 23, versículo 20, 22 a 22, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos, como todo esperto político, não usou a força, mas procurou convencimento por várias vezes, e de nada adiantou. Veja que diante do estabelecimento destas injustiças, as mentes obstinadas se colocaram a funcionar, e quando elas funcionam no seu potencial, o fim delas é o assassinato, é provocar mortes. Porque o desejo de matar é o inverso da compaixão. O manso Jesus, na pura compaixão do seu ser, estava sendo julgado por mentes odiosas, sendo que nada fez. O puro sendo julgado pelos injustos. Vejam, meus irmãos, que a história nos mostra que a Inquisição religiosa não é apenas aquela edição que o mundo assistiu durante 1000 anos, entre o século, aproximadamente o século V e o século XV, onde aqueles que zelavam pelo que está escrito na Bíblia eram considerados hereges, eram queimados vivos, e todas as invencionices de tortura e morte foi onde houve um emprego sobre a capa de um interesse de reconquistar cristãos. Então os gentios, Pilatos, ainda que sanguinário em outras ocasiões, eles não enxergavam alguma coisa errada no caso do justo Jesus. Ninguém encontrou erro em Jesus para levá-lo à crucificação. Este indignado Pilatos, ele percebeu com quem ele estava lidando o peso do império da inveja, porque eles invejavam Jesus, combinado com o poder do mal, incrementado na manipulação do povo. Mas ele não quis se comprometer na causa de um justo, ainda que não encontrasse culpa em Jesus.
Os judeus não aceitaram o esperado Messias. Não creram, e ele estava lá, eles não creram. E como Pilatos não esperava ninguém, os romanos não esperavam nenhum Messias. Ele apenas viu um justo de passagem, um galileu sem maldade. Como os judeus não o aceitaram, Pilatos nem imaginava com quem ele estava diante. Pilatos não teve a ideia que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Messias esperado. Quantos ouvem a voz da palavra de Deus nas igrejas e nem ao menos imaginam o peso da palavra que chega aos seus ouvidos. Não podemos permitir o comportamento de estar frente a frente com Jesus, ou frente a frente com a palavra de Jesus, ver que é uma palavra boa, entender que é uma palavra honesta, que vem de Deus, mas não se comprometer com ela. Este cuidado todos nós devemos ter. Quanto ao homem Pilatos, a sua consciência exigiu que ele tomasse atitude pública para dizer que lavava as suas mãos de sangue inocente. Ele fez questão de lavar as suas mãos diante de toda a multidão que gritava: crucifica, crucifica. Um outro fato importante é que a sua esposa mandou-lhe tomar cuidado. Este recado da sua esposa, durante este interrogatório, era a senha para ele de que Jesus não era um cidadão qualquer. Mesmo assim, nada impediu que a sua missão fosse cumprida. Em Mateus 27:19, podemos ler: e estando ele assentado no tribunal, isto é, Pilatos assentado no tribunal, julgando, sua mulher mandou-lhe dizer, isto é, mandou um recado, talvez um bilhete ou algum mensageiro. E no recado ou no bilhete estava escrito: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então Pilatos tinha informação a mais. Um perturbado sonho da sua esposa e um testemunho próprio de que ele era justo. Observe, irmãos, que essa mulher pagã sofreu um pesadelo por causa dos acontecimentos injustos que estavam ocorrendo em Jerusalém. Ela não participava do julgamento. Então ela mandou uma mensagem para que o seu esposo não se comprometesse com esta causa do inocente, sendo barbaramente injustiçado. A bondade universal estava operando nos corações dos gentios, no caso desta mulher. Enquanto isso, os seus amigos de carreira o deixaram só. E por medo, o medo afugenta. Na ausência deles, Deus operou nos estrangeiros descomprometidos com a palavra de Deus. No caso, a mulher de Pilatos, ela teve um coração movido a favor de Jesus. Sabemos que Pedro estava negando Jesus por 3 vezes, os outros se escondendo e fugindo, Judas Iscariotes se entregando, enquanto quem nada sabia de Jesus, nunca andou com Jesus, foi avisada da inocência pura do acusado, demonstrando preocupação com o evento iminente. Não que seus discípulos não criam, não que as outras mulheres não criam, mas o terror e o temor, devido à convulsão social que estava em Jerusalém, eles não tiveram condição para poder ir ao enfrentamento. Eles tinham neles que a morte de Jesus estava associada também com a dizimação deles. Mas nós sabemos que isso foi questão de tempo. Logo mais no correr dos anos, o próprio Herodes
Foi matando Tiago, foi matando um, foi prendendo Pedro, Pedro solto da prisão, e foi matando, como se houvesse, através desses assassinatos, uma maneira de extinguir da face da terra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se Hitler, matando e querendo dizimar todos os judeus, acabasse com o povo de Deus. Nem Hitler, nem a perseguição aos cristãos vai conseguir causar um dano que abala a anunciação da palavra de Deus. E é por causa desses homens usados, escolhidos por Deus, dispostos a morrerem pela palavra de Deus, é que nós temos a oportunidade de ouvir nesta noite, por exemplo, de portas abertas, enquanto temos esta oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Quanto à mulher de Pilatos, nada mais sabemos dela. Não temos notícia. Mas por apenas um recado, Deus a usou. Como o Senhor pode usar os ímpios nos seus propósitos para testemunhar quem é Jesus. Quem é Jesus Cristo? Caso nós fugirmos das nossas responsabilidades, também Deus vai mandar alguém no nosso lugar. E Jesus disse que se os seus discípulos não anunciarem, até as pedras ia dar um jeito de anunciar o nome de Jesus. Amém. A mulher de Pilatos foi uma. Na verdade, irmãos, naquele dia, ninguém se alegrou em Jerusalém. Toda Jerusalém entrou num processo de luto e tristeza. E depois da morte de Jesus, essa tristeza continuou quando nós vimos aqueles 2 discípulos saindo decepcionados de Jerusalém. Jerusalém estava de mãos atadas, o seu Messias sendo levado no cativeiro. Naquele momento foi muito decepcionante, e a palavra muito é interessante, porque de fato houve muita tristeza, muita decepção, muito desapontamento, mas a luz não apagou. Jesus voltou. Amém. Jesus voltou. Em Mateus 24, 27 e 24 diz: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. E ele disse, olhando para todos: Considerai isto. O que adiantou Pilatos dizer: Considere que eu estou lavando as mãos? Pouco adiantou este pedido de consideração, porque eu digo para você e para mim, para todos nós, consideração sem atitude para nada serve. Nada serve. Ele não fez nada. Ele apenas se esquivou. Ele não se comprometeu. O Evangelho exige de nós comprometimento. Amém. Amém? Pilatos não era submisso aos judeus, mas o medo estava instalado também no seu próprio coração. E isto fez sentido para ele, em dizer: eu quero cair fora dessa situação. Primeiro, o que eu faço com Jesus? Como ele não tinha como escapar, ele disse: então eu lavo as mãos. Como os interesses de Pilatos e Herodes e tantos outros romanos, eles nunca abraçariam uma causa apenas por alguém ser justo, por alguém ser bom. Embora Pilatos avisado que não era um alguém qualquer entre os homens que ele estava julgando, e o julgamento dele era questão de vida ou morte, como nós sabemos, ninguém foi legislar na causa de Jesus. Nesses momentos ele ficou a sós entre a morte obediente e o Pai. Foi um momento triste, um momento difícil,
sendo Jesus crucificado para cumprir o que foi dito sobre ele, dito pelos profetas, e a palavra de Deus toda escrita sobre esses eventos entre nós e entre o nosso Salvador. Para a humanidade, irmãos, restou para cada um Jesus devolvendo um outro questionamento pessoal. Essa é a segunda fase da nossa pregação. Agora quem pergunta é Jesus. Nós vemos os homens querendo Jesus crucificado, Pilatos querendo, através de uma pergunta, dizendo o que eu faço com ele. Como não tinha mais outra escapatória, ele diz, então eu lavo as mãos. E nós vemos em Apocalipse 3:20 uma inversão de situação. E está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém, irmãos? Amém. Aquele Jesus, que possivelmente para eles tinha acabado, no terceiro dia ressuscitou, foi aceito no céu. Mas durante 40 dias ele apareceu, para dizer, aqui estou. A maioria não acreditou, mas depois entenderam. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, quem era de fato Jesus. Quem era de fato Jesus. Agora quem faz questionamento é Jesus. Agora é Ele que se apresenta. É Ele que tem se apresentado. Nós não cuidamos mais do julgamento de Jesus, nem do que Pilatos e Herodes fez, das injustiças. Agora o justo voltou. E ele está dizendo, eis que eu estou à porta. É um outro formato de pergunta. Quanto a Pilatos, dá a impressão que Pilatos tinha tanto poder quanto ele achava ter, e passava a noção que a injustiça dos judeus deu ordem para fazer acontecer a morte do Salvador. Como nós sabemos, eles foram usados para isso. No entanto, meus irmãos, é oportuno a pergunta insegura do amedrontado Pilatos. A pergunta que nós lemos 2 vezes. E por 3 vezes ele fez a mesma pergunta. Como se apenas um presidente da Judéia pudesse decidir o destino do Salvador. Na sua pergunta passiva, tem sim a mão de Deus. Que farei de Jesus, o chamado Cristo, como nós lemos em Mateus 27:22. Pilatos teve receio e medo, nós sabemos. Também não foi ensinado que Jesus é o Cristo. E se ouviu alguma vez, não deu importância nenhuma. Nem ele, nem Herodes. No dia do julgamento, tanto Herodes como Pilatos ensaiaram algumas perguntas curiosas, especulativas, desconexas com a sua mensagem e até provocantes. Na oportunidade que encontraram de estar frente a frente com Jesus em Jerusalém, fizeram um tremendo mau uso desse encontro. Ao invés de ouvirem Jesus, foram interrogar, especular Jesus. Em João 18:36, faz favor, abra sua Bíblia, o 4º Evangelho. Nós lemos Pilatos com Jesus, e respondeu Jesus para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você observar, Pilatos estava levando uma surra de palavras de Jesus. E ele estava dizendo: você não conhece a verdade, Pilatos. E foi o que Pilatos perguntou no versículo 38. Que é a verdade? E dizendo isto, tornou-se a ir ter com os judeus e disse: não acho nele crime algum. E nunca ia achar.
Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa? Querei, pois, que eu solte o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. Veja que o medo estava perturbando Pilatos. Medo e perturbação não são manifestações de reconhecimento e arrependimento. Cuidado com as pessoas que têm medo. Ore muito por elas. São manifestações de fraquezas. Pilatos apenas quis resfriar a sua consciência, mas não conseguiu e nunca ia conseguir. Muitos pensam na salvação devido ao medo. Está errado. Salvação é um ato de compaixão. Amém? Não vamos com Cristo para eliminar medos, mas vamos para a salvação que alivia os nossos tremores e nos dá paz, alegria e segurança. Amém? Amém? Isso a multidão, Pilatos e Herodes, jamais ia conseguir entender. No caso curioso do perguntador Herodes, o rei da Galileia, lembrar que Herodes era rei da Galileia e conhecia Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Os eventos de Jesus chegavam aos seus ouvidos. De tanto que quando ele soube que Pilatos ia mandar Jesus para ele, e eles tinham um problema de relacionamento, ficaram amiguinhos novamente, ele muito se alegrou, porque afinal de contas ele ia ter um encontro com Jesus. E sabe o que ele queria ver de Jesus? Ele queria que Jesus fizesse sinais para ele ver. Mas Jesus não fez sinais. Porque Herodes não se importou com a injustiça que se aproximava. Ele nem quis saber. Logo Herodes da Galileia, que deveria ter algum conhecimento e notícias de Jesus. Na verdade, irmãos, Herodes foi um tagarela. Ele certamente seria membro de uma igreja pentecostal nos dias de hoje. Que se Herodes estivesse aqui, ele queria ir num lugar onde tinha sinais e milagres. Deliciaria ver os sinais e milagres, não importando de onde vinha ou se eram verdadeiros ou não. Qualquer evento nesse naipe deixaria Herodes contente. Herodes foi um homem que queria ver espetáculo e jamais Jesus atenderia estes rudes homens. Veja em Lucas 23, 8 e 9, para você constatar o que nós estamos comentando com você. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, está vendo? E esperava que lhe veria fazer algum sinal. Olha o que Herodes esperava de Jesus, no dia do seu julgamento, querendo aproveitar de Jesus. Mas o que aconteceu é que, enquanto ele interrogava com muitas palavras, por isso que eu digo ao irmão tagarela, Jesus nada lhe respondia. Jesus não deu pérola aos porcos. Da mesma forma, nos dias de hoje estão os que procuram um encantador Jesus. Não vai achar encantador Jesus nos dias de hoje. E nunca. O verdadeiro Salvador não existe nessa versão, meus irmãos. Encantadores sempre são falsos. João disse que haveriam muitos Cristos. Entende por quê? Muitos Cristos. E encantador não leva a palavra do arrependimento. Cabe a cada um responder qual é a reação com o Jesus ressuscitado, que é a nossa realidade quando ele bate na porta do seu coração. O amedrontado Pilatos não quis Jesus. O alegre Herodes ficou decepcionado com Jesus.
não satisfez a sua curiosidade, de forma que entregaram Jesus para os assassinos. Os judeus, com prazer, apoiaram a sua crucificação. Hoje nós aprendemos alguma coisa a mais sobre Pilatos e Herodes nos momentos finais de Jesus. Mas agora, na nossa finalização do sermão de hoje, e quanto a você? Qual é o seu comprometimento com Jesus quando Ele bate na porta e você ouve? Quando Ele chega na sua vida? Às vezes com vários chamados e muitas oportunidades de vir ao culto, ouvir uma pregação e outra, alguns por anos. Sabia que Jesus chama pessoas e pessoas por anos e anos e anos? Mas então, como que cada um de nós recebe Jesus? Quando diz sim ou quando diz não? E o que você espera de Jesus? Um Jesus que te perturba, como aconteceu com Pilatos, ou um Jesus que te traz paz, segurança e vida eterna? Ou Ele é apenas um admirável justo, ou Ele é o Cristo, o seu Messias significativo para a sua libertação e salvação. Então a pergunta inicial de Pilatos: o que tenho que fazer com este Jesus? Jesus apareceu me procurando e agora é necessário decidir. Enquanto Pilatos queria despachar Jesus, hoje nós devemos ouvir a voz de Jesus. Amém. Amém? Então, é necessário decidir. Na verdade, foi Ele que fez tudo por nós. Nós não podemos fazer nada. E Ele sim faz tudo por nós. Amém. Pilatos se achou poderoso para decidir. Que homem desaventurado foi esse Pôncio Pilatos? E que desprezível foi esse tetrarca Herodes? Poderiam ter descido dos seus tronos e ter dado lugar a quem merece o reinado na vida deles. Mas a oportunidade deles passou muito rápido. Cabe a cada um de nós ter humildade que Pilatos e Herodes e todos os judeus não tiveram, para deixar o Rei dos Reis reinar. E Ele veio para reinar, porque a sua obra foi perfeita, testada e aprovada nos céus, por causa de cada um de nós. Amém. Amém? Jesus venceu tudo e todos. Com Ele está a vitória. Com Ele está a salvação. Amém. Meus irmãos, confirme a sua fé e desenvolva a sua salvação. Isto a todos nós. Você pode ser até membro da igreja ou tem vindo na igreja. Se ainda você não conhece Jesus como seu Salvador, tenha certeza, saindo daqui ou nos ouvindo, não existe outro Rei dos Reis. Nenhum. Todos eles foram destituídos. E nenhum deles entrou no trono que Jesus entrou. Porque Jesus entrou no trono da glória. Amém. Para onde Ele nos prometeu levar. Amém. Você quer ir com Jesus? Amém. Se você quer ir com Jesus, você já deve estar esperando Jesus. Assim como Pilatos e Herodes, já pensou, todos aqueles homens receberam a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Muitos não acreditaram. Da mesma forma, Ele disse que assim como foi, Ele ia voltar. Muitos também não acreditam. Mas quando Jesus voltar, vão se dar a entender que tudo que foi falado nesta terra
nos confins da terra, como está escrito na palavra. Não foi nenhuma palavra em vão. E ela nunca vai voltar vazia. Se o seu coração ficar vazio, a palavra vai para outro lugar. Amém. E ela vai ser útil em alguém. Amém. Aproveite as suas oportunidades enquanto Deus dá. Amém. Boa noite a todos e uma boa semana para todos nós. Obrigado, Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos livre do mal. Amém. Amém.